As rotas de navegação que se usam para navegar pelo mundo não mudam muito, pelo menos numa escala assim de milhares de anos. Com exceção de algumas intervenções humanas como o Canal de Suez, Canal de Panamá, mas tem uma nova rota que por causa do aquecimento global começa a se tornar cada vez mais usável, digamos, a passagem noroeste. Um caminho no Ártico entre o Atlântico e o Pacífico que fica praticamente sempre coberto de gelo. Antes da pequena Era do Gelo, que foi um pequeno resfriamento que a Terra sofreu entre os séculos 16 e 19, vikings noruegueses velejaram até as ilhas de Ellesmere, Skrælling e Ruin, caçando e fazendo comércio com povos inuits. Mas isso foi na Era Viking, lá pelo século 9, 10. Mas quando essa pequena Era do Gelo progrediu, essas áreas ficaram cobertas por gelo quase que o ano inteiro. Então, entre os séculos 15 e 20, várias potências coloniais europeias mandaram expedições para tentar achar uma rota de leste para oeste ali no final da América do Norte. E muitas vezes essas expedições acabaram em tragédias horrorosas. Então, entre 1913 e 1906, o explorador Roald Amundsen, saindo assim na calada da noite, fugindo de vários credores que queriam cortar essa expedição, e isso é verdade, saiu e completou pela primeira vez somente navegando essa rota. Já havia sido feita, mas com trenós e tal, né? Mas para isso ele demorou 3 anos, encalhou, seguiu de novo, não foi de uma vez em um ano só. E hoje, com o aquecimento do planeta, ficou cada vez mais comum essa passagem se abrir. Não sempre, não todos os anos, mas está bem mais frequente. Eu vou falar hoje com um navegador que muitos de vocês conhecem e admiram e pretende fazer essa rota em um pequeno catamarã, em que se navega de forma aberta, sem cabine, em um dos lugares mais congelados do planeta Terra e com ursos polares. Poderia soar uma loucura total e uma das piores propostas de emprego do mundo se você fosse sondado para fazer parte da equipe. Mas o Beto Pandiani já velejou nessas condições de Miami até o Rio, passando pela floresta amazônica, atravessou o Drake, foi até a Antártida e atravessou o Atlântico e o Pacífico. Então, ele tem algum crédito para propor isso. Me fala um pouco sobre o projeto, dá um resumo aí, como é que vai ser isso, cara? O projeto nasceu em 2011. O Discovery Channel me chamou para desenvolver algum conteúdo. Eu falei dessa ideia, eles adoraram. Nós perdemos 1 ano fazendo roteiro junto com a Mixer, não sei o quê. E aí eles acharam que era um produto para o Discovery Internacional, não só para o Brasil. E aí quando foi assinar o contrato, mudou o presidente dos Estados Unidos e o cara falou, não, a gente não vai fazer mais nada desse tipo de coisa. Você viu o que o Discovery virou. Eu fiquei um pouco chateado e falei, puxa, agora eu não tenho tempo de ficar, não posso mais deixar passar tanto tempo sem velejar. E fizemos o Atlântico, o Igor e eu. E depois a ideia era fazer o Índico, né, que seria o último dos 3 oceanos, mas mudei para Santa Catarina, casei, e o projeto ficou guardadinho. Em 2018 deu um ciricutico em mim e falei, não, eu vou fazer a passagem noroeste. Comecei a mexer os pauzinhos, voltei para São Paulo em 2019 e desde então veio pandemia e tudo mais, mas agora o projeto está no ar, já tem um cotista master no projeto, estamos comprando um barco próximo a Seattle, daqui 2 horas e meia de Seattle, um catamarã de 24 pés de carbono. Eu o encontrei porque existe uma regata que eu sou fascinado, que chama Race to Alaska, que são 800 milhas que saem mais ou menos ali de Vancouver e vai para o Alasca pela Colômbia Britânica, nos canais, né? E vale qualquer coisa, é tipo corrida maluca. Qualquer coisa que não tenha motor e tenha vela, remo ou pedalinho. E como é um percurso longo, com muita correnteza e muitas vezes tem pouco vento, muitos barcos têm uma opção que é ou um pedal, né, 2 bicicletas com eixo e um hélice, ou um remo. E esse cara é um cara que tem um estaleiro, uma tecnologia muito grande na construção de peças de carbono, e ele fez para ele um 24 pés muito leve, muito tecnológico. O barco tem performance, é leve e tem um sistema de pedal muito inteligente para ele andar 4 nós sem vento. Para nós, 4 nós sem vento é uma maravilha, né? E nós já sabemos, né, o Igor e eu, quando eu fui para a Groenlândia em 2005 com o Filipe Whittaker. Sim, eu me esqueci de dizer que ele foi para a Groenlândia também. E a gente descobriu que no Ártico, no verão, a cada 30 dias você tem 13 dias sem nada, digamos. E então a gente precisa andar. Porque qual que é a história da passagem noroeste? A passagem noroeste, para quem não sabe, né, é uma passagem que fica no norte do Canadá, um conjunto de ilhas
que se mesclam com a calota polar. Ou seja, no inverno, toda aquela região congela e nenhum barco pode velejar do Atlântico Norte para o Pacífico e vice-versa. Nunca pôde, né? Bom, o Amundsen, né, que foi o primeiro homem a chegar no Polo Sul, em 1903, fez a passagem, mas era um barco menor e ele ainda precisou 2 invernos, quer dizer, ele foi, congelou, passou o inverno, aí descongelou, andou mais um pouquinho, congelou de novo, passou outro inverno, só no outro verão que ele saiu do outro lado. Porém, nos últimos 20 anos, né, já temos vários veleiros que fizeram essa viagem, né? E a cada ano mais navios conteneiros passam por ali, né, até porque eles têm uma facilidade maior de passar pelo gelo que está solto, né? Então, o Igor e eu estudamos bastante a região, a rota, optamos por um barco leve. Por quê? Porque o barco, em alguns momentos, pode ser que ele vire um trenó. O barco vai ter um fundo que permite puxar o barco para cima do gelo e arrastar. Então, a gente espera que no ano que vem, vai ser a data da viagem, né? Junho, julho e agosto, a gente encontre a passagem aberta. Esse ano, por exemplo, teve uma situação diferente, né? Porque eu li do sistema meteorológico canadense que teve uma baixa pressão que ficou estacionada ali, teve muitos dias nublados, não foi um bom ano para a passagem noroeste. E muitas vezes venta a norte, o gelo desce para o Canadá e fecha a passagem. Então, ano que vem, a gente não tem assim a certeza do que a gente vai encontrar, mas o que diferencia essa viagem das 7 anteriores é que nós vamos fazer um filme sobre mudanças climáticas, né? Então, vai ter uma produtora junto, com um cinegrafista, diretor, que vão viajar de avião para os 8 pontos que nós vamos parar. Vamos entrevistar cientistas, pesquisadores, inuites, glaciologistas e pronto, eu e o Igor novamente vamos nos lançar. Melhor companheiro não podia, né, Adriano? O Igor já foi para a Antártica 30 vezes facilmente, né? Fora Geórgia do Sul e Malvinas. Ele tem um currículo de gelo invejável. Porque eu imagino, claro, que tem as dificuldades de navegação, obviamente, né? Mas eu fico imaginando, cara, que tem uma dificuldade de vivência no gelo também, né? Que é diferente das viagens que você fez, até mesmo lá pra baixo, na Patagônia. Esse é um tipo diferente de temperatura, né? E clima, né? Eu não posso te garantir, mas sofrer mais do que eu sofri na Rota Austral é difícil, porque a Rota Austral foram 100 dias no frio. E a Patagônia, ela é muito úmida, né? E ela tem uma coisa que não tem no norte, venta demais na Patagônia, então a sensação térmica sempre é muito baixa. E no Ártico, pela estatística média, nós vamos ter 2 a 3 dias de vento acima de 30 nós. Outros dias o vento vai girar em torno de 8, 7 nós. Bem pouco, né? Bem pouco. E os dias sem vento. E a temperatura no verão, ela não é tão baixa quanto na Península Antártica, por exemplo. Esse ano foi ridículo, né? Teve um dia lá que eu entrei lá nas temperaturas do Ártico, tinha uma vila inuit que tinha 19 graus. 19 graus no Círculo Polar Ártico, uma coisa estranha, né? Mesmo no verão. Os inuits devem estar de sunga, tomando banho. A água continua 0 graus, né? A água não muda, né? Então, obviamente, foi um dia atípico e tal, mas na média, nós vamos velejar com temperaturas em torno de 4 a 7 graus. E como a gente vai ter uma atividade física, né, do pedal, nos dias que não tem vento, a gente tem que pensar uma roupa, do ponto de vista técnico, bem complexa, né? Resistente ao frio, à chuva, e ao mesmo tempo que não seja tão pesada a ponto da gente transpirar. Transpirar no frio, depois você fica mais frio ainda, né? E, cara, o quão desabitada é aquela região, assim, tipo, nesse trajeto que vocês vão fazer, vocês vão encontrar que quantidade de vilas, por exemplo, ou há um fluxo de barcos lá permanente? O quão vazio é aquilo? Não tem. Tem os locais, né? Então, é pela experiência da Groenlândia, né? Na Groenlândia, na costa da Groenlândia, você não encontra ninguém. Mas quando você chega numa vila inuit, tem lá 100, 150 barquinhos a motor que eles usam para pescar foca, né? Caçar hoje em dia com rifle, né? Eu creio que no Ártico vai ser igual, porque as distâncias são muito grandes entre uma vila e outra, né? São 8, 10 dias, às vezes, para nós, né? E são acampamentos selvagens, né? Dessa vez, o nosso desafio é o urso polar, porque eles são muito curiosos, tem uma quantidade muito grande de urso, né? Principalmente no verão, caçando, né? Para você ver,
nós fomos para a Groenlândia, nós estávamos no Labrador, na Península do Labrador, bem no norte, e eles pescaram o salmão do Ártico e deixaram o peixe secando no deck do Kotick, e fomos dormir, não teve dúvida, um urso polar veio nadando, subiu no Kotick, e o Paulinho estava na sala lendo, ouviu um passo andando no deck, ele falou, achei que estava todo mundo dormindo, abriu a gaiota, deu de cara com um urso de 3 metros. Ele deu um berro tão grande que o urso pulou na água, assustado, e gritou, todo mundo saiu do barco, correndo, né, achando que o urso estava dentro do veleiro, né? E aí baixou o dinghy e foi atrás do urso para filmar e fotografar, mas o que nós ficamos impressionados, o tamanho daquele urso, né? Você pensa que ele é gordo, né? E aí ele sobe numa encosta de praia, assim, que não era praia, eram pedras grandes. Mas a facilidade e a velocidade que ele subiu, você sabe que é o predador mais perfeito do planeta, né? Ele nada e corre bem. Então, é um problema, né? Ok. Ser atacado por um urso polar não é o tipo de risco que o velejador médio precisa se preocupar. E como vocês vão resolver isso? Como é que vocês vão se proteger? Pela primeira vez a gente vai ter um compartimento, né? Como se fosse uma barraquinha no trampolim do barco, né? Uma cabinezinha, né? Como a gente sempre fugiu da cabine por causa do conceito das viagens, né? Foi difícil tomar essa atitude, mas a segurança é muito importante, né? A nossa cabine, ela não é uma cabine que a gente vai ter uma cabine como é o teu barco, né? A gente vai velejar exposto, não muda nada. Mas quando chegar de noite, a gente vai dormir num compartimento rígido, né? E nos dias que a gente colocar o barco para cima da praia, eu ano passado estava pesquisando, normalmente exploradores, cientistas, pesquisadores, quando acampam no Ártico, eles montam uma cerquinha elétrica, uma bateria de amperagem alta. Então é o equipamento que a gente pode levar, monta a cerca em volta, mas eu já conversei com o Igor, né? A gente vai ter durante 60 dias luz plena. Isso é uma vantagem, né? Então vamos fazer turno, né? Para dormir, um vigia, o outro dorme. Pela lei, nós somos obrigados a levarmos arma, né? Obviamente, não temos a menor intenção de machucar um animal desse. Você pode fazer sinalizador, né? Que faz como se fosse um rojão, uma explosão que vai assustar o animal. Mas para isso a gente precisa ver o animal longe. Não pode deixar ele chegar perto, né? Por isso, a precaução de fazer a guarda, né? E mesmo ancorado, né? Dessa vez a gente pode dormir ancorado, porque tem muitos lugares assim tranquilos. Mas o urso, ele nada longe. Quando a gente estava na costa do Canadá, nós paramos um dia numa base canadense, o comandante da base falou, vem cá, eu vou te mostrar um negócio. Mostrou um mapa de alguns indivíduos que estavam monitorados por satélite, né, com GPS, e mostrava alguns machos e fêmeas nadando a 500 milhas da costa. Quer dizer, um animal que nada a 500 milhas da costa, você fala, ele tá afim de comer, né? Sim. Não, então é capaz que eles migrem, sei lá, da Groenlândia pro Canadá e atravessem... não, com certeza, não tenha dúvida, que ali para eles é um território único, né? Cara, e por que vocês escolheram a rota de oeste para leste? Porque, assim, essa lógica, ela respeita o ciclo do degelo. Se a gente estivesse saindo da Groenlândia em junho, 15 dias depois, a gente ia chegar na parte crítica do gelo. Só que nós íamos ficar 2 meses parados esperando ele degelar, porque ele só degela no final de agosto. Aí a gente ia passar, e quando chegar setembro, ainda faltariam 2/3 da viagem para chegar no Pacífico, e a gente ia pegar o inverno. Agora, vindo do Pacífico para o Atlântico, nós vamos avançando para um território onde o gelo já vai estar aberto. E vai abrindo. Quando a gente chegar na parte crítica, coincidentemente vai ser agosto. E aí a gente cruza e termina a viagem, porque lá setembro é inverno já, não tem outono. E se você me perguntar, nós vamos ter possivelmente 60% de vento contra. Porém, um veleiro com vento fraco como o nosso, contra, é muito melhor do que o vento favorável, porque a gente cria vento aparente, né? E também, assim, eu tenho a impressão que também lá não tem muita pista para formar grandes ondas que seriam ruins para ir contra o vento, né? Uma vez que a gente passou por Barrow, que é o ponto mais alto do Alasca, e já começa a descer do lado canadense, né, entrando no Canadá, a calota polar e a Terra é uma distância pequena, você não tem swell. Basta pegar fotos, filmes, né, no YouTube, Northwest Passage, você vai ver sempre um lago. O ponto
não é apenas o vento forte, é o vento norte trazendo gelo, né? Por isso que para os barcos é perigoso. Um lugar que o cara está lá sem opção, ele vai ficar esmagado entre a terra e o gelo. No nosso caso, a gente pula para cima da praia, como sempre a gente fez, né? Essa história de puxar ele com um trenó, vocês consideram, assim, tipo, fazer isso durante, tipo, 1 quilômetro ou 2, ou coisa assim, ou não? Totalmente. Então, sim, é. Não, se puxar em cima de uma banquisa, a gente arrasta ele no gelo. E para botar para cima da praia, nós vamos usar a técnica caiçara, né? Os caiçaras põem aqueles rolos de madeira e deslizam a canoa por cima, né? Nós vamos levar uns roletes de carbono, né? Uns tubos, fazer uma pista para cada casco na praia, ancorar um cabo com uma redução e puxando o barco para cima. Eu acho engraçado porque, assim, ó, quando você primeiro escuta, assim, falando, teve um cara que foi de Hobbycat de Miami pro Rio, depois ele fez a passagem do Drake, depois foi pra Antártida, a imagem que vem na cabeça, né, cara, é de um cara, assim, muito doido e que vai tipo, sem preparo nenhum. Mas, na verdade, né, cara, o que você faz é muito profissional. Você tem um estudo e um preparo muito inteligente em cima disso, né? Olha, foi uma coisa que foi crescendo, né, pela própria necessidade. Se a gente fosse falar o número de burradas que a gente fez na primeira viagem, né, lógico, não tinha experiência. Não que a gente também não fez um planejamento razoável, fizemos, mas tinha muita ingenuidade. Por exemplo, saímos de Miami com 125 quilos em cada barco e chegamos em Ilhabela com 70 quilos, né? Então são 100 quilos a mais, quer dizer, a menos que a gente tirou. Então, como que a gente ia adivinhar se a gente não fizesse a viagem? Tinha que fazer a viagem para aprender. A Rota Austral já foi muito mais inteligente, o barco não quebrou tanto, porque a gente já sabia o que quebrava no Hobbycat, né, que é o catamarã da Hobbycat. Então a gente fez até a mesma preparação do avião. Essa peça dura 10 horas, vamos usar 2, né? Num determinado momento da viagem, troca estaiamento, troca todos os terminais. Tá bom, não, troca tudo. E não quebrou, lógico. Trocou antes de deixar quebrar, a gente se adiantou. Em relação a essa viagem agora, né? Lembra a história do Pacífico, né? O barco quebrou parafuso, travessa, leme, né? Porque era um barco mais pesado, fibra de vidro com alumínio, então o alumínio estressa e tal. Quando foi o Atlântico, a gente fez um barco muito forte, né? O picolé. Agora, esse barco é monobloco, não tem uma travessa que é parafusa no casco, é uma peça única, como se fosse um monocasco. Ele é catamarã, mas é uma peça só de fibra de carbono, curada junto. Exatamente. Então, acabou o pesadelo de parafuso e travessa. Então, esse barco já tem uma tecnologia maior, não tem estaiamento, é tudo Spectra, é levinho, já tem Cold Zero, que é uma vela de vento fraco gigante, ele tem Spinnaker, ele tem buja, tem mestra grande, ele é um barco de muita performance, né, no vento fraco. E o fato da gente ter essa cabinezinha, entre aspas, seca, nos possibilita levar eletrônicos de última geração na parte de comunicação, os painéis solares são mais eficientes, sabe? A gente olha agora aquele barco, né, pelas fotografias, que eu ainda não vi o barco pessoalmente, e fala, nossa, eu tenho uma nave espacial hoje na mão. Ele já está, vamos dizer assim, tecnologicamente mais parecido com o que você está acostumado, mantendo ainda o conceito do catamarã sem cabine. Para até deixar claro para quem está ouvindo a gente, o conceito desse barco pequeno, sem cabine, é que a gente chega nas praias, a viagem é completamente diferente. Esse barco entra no estuário de rio, a gente tem uma relação muito diferente com a natureza, a gente sente a temperatura, a gente sente o vento, a gente sente a aceleração do barco, a gente vai numa vila esquimó, a gente vai nas viagens anteriores, uma tribo de índio, né? Entramos na Amazônia pelo Orinoco, não teria outro barco para fazer isso. O que me fascina é que esses anos de preparação, eu já estou viajando. Sabe? Tem um período de captação de recursos, tem um período de montar a equipe, produzir, a ideia é muito legal. Então, essa viagem já acontece. Tem uma história muito interessante do professor Marins, eu não sei se você conhece essa história, eu já contei em algumas palestras, mas é uma história muito interessante. Esse professor Marins é um antropólogo e ele, nos anos 70, foi para a Austrália estudar uma tribo de aborígenes e ele convidaram ele para participar da caçada do gnu, que era um bicho que eles iam caçar. Aí
teve à noite um ritual, dançaram a noite inteira, beberam. Bom, quando chegou de manhã, o dia amanheceu, o cara estava destruído, né? E os caras foram para caçada. Ele foi, né? Aí passava canguru, passava coisa, nada. Quando passou o gnu, na hora do almoço, pegaram tal bicho. Aí levaram para a tribo, e ficaram lá assando, não sei o quê. Ele chegou pro chefe e falou assim, escuta, vou fazer uma pergunta. Vocês não descansaram de noite, né? Tanto bicho passando, vocês podiam ter se estocado de carne aqui. Cara, vocês pegaram na última hora lá o gnu. Ele falou, não, você não entendeu nada. De noite, a gente caçou o gnu. De dia, a gente só foi pegar. Então, esse computador aqui que eu estou fazendo a live aqui com você agora, ele está em cima do mapa, Adriano, que é o mapa do Ártico. Então, o meu ritual, vamos dizer, de concretização é mentalizar, é olhar para esse mapa aqui e ver o Igor e eu lá. Eu tenho uma sensação de que quando a gente for para lá, a gente de uma certa forma já fez a viagem. Agora a gente só vai pegar o gnu. Cara, e qual a importância de uma viagem dessas, cara? A importância que eu espero é que, da mesma forma que livros nos inspiraram, porque eu tenho certeza que você leu Shackleton, que você leu Kon-Tiki e mais outras milhões de coisas, até não relacionadas ao mar, mas os livros, assim, para a nossa geração, foram coisas que mudaram a nossa vida, sabe? Fizeram a gente sonhar e idealizar coisas que, em alguns momentos da nossa vida, a gente duvidava que pudesse acontecer, né, com a gente. E depois a gente vai ficando maduro, a gente vai construindo, é uma caminhada, é uma jornada, e a gente constrói, a gente vê que é possível. Então é isso que eu gostaria de deixar como legado. Se você tem um ideal, um propósito, existe um caminho. Ele pode ter muito espinho no começo, mas entender que esses espinhos do começo são já a própria preparação daquilo que você quer realizar. Tem um conceito que eu adoro repetir. Nós somos capazes de ir muito mais longe do que a gente imagina, com muito menos do que a gente pensa. E essa é vamos dizer assim, é uma ordem, é um mandamento que cai muito bem nesses tempos, né? De pandemia, de poucos recursos, de crise hídrica. A gente não tem um futuro assim, no mundo de cada vez mais recursos disponíveis. Ao contrário, né? Nós temos que nos reeducar para viver bem com menos. Essa é a minha pretensão, se eu tenho alguma pretensão na vida, de que o conceito dessa viagem, de energia limpa, de ter uma história lúdica a respeito de uma questão séria que envolve mudança de comportamento, hábitos de consumo, o reuso da água, uso inteligente da energia. Eu não estou estimulando ninguém de salinizar água em casa e tomar um banho de 1,5 litro, porque eu sei que ninguém vai fazer isso. Eu faço por necessidade quando eu estou viajando. Mas por trás desse exemplo, olha, dá para ser feliz com menos. É o que eu falo no canal, é um alongamento com o pensamento, né? Tipo, você estica o braço lá, putz, esse cara toma um banho com 1,5 litro, né? Tipo, eu posso tomar banho com 20, sei lá, né? Você não precisa ir até o fim, mas você alongou o braço e aqui tá fácil, assim, né? Sim, é repensar um pouco a vida, até essa questão da felicidade, né? Pra gente não ficar refém das coisas que acontecem fora para a gente ser feliz. Como um amigo meu falou há muitos anos atrás, ser feliz é um compromisso que nós assumimos e não é uma possibilidade, é um compromisso. Então, envolve o autodesenvolvimento, envolve se autorresponsabilizar, parar de julgar, parar de reclamar e buscar soluções na sua vida, né? Se você já curte vela ou grandes navegações, como seria a sua vida sem as histórias de Shackleton, Slocum, Eric Tabarly, Amir Klink e tantos outros que fizeram coisas incríveis e nos deixaram livros com histórias que nos inspiram tanto? Sem dúvida, a nossa vida teria um pouquinho menos de brilho. Fazer todas essas coisas que o Beto Pangiani fez, em qualquer veleiro, seria por si só inspirador. Mas fazendo em um pequeno catamarã sem cabine é muito mais. Nos mostra que muitas coisas que parecem loucuras são possíveis. E uma das coisas mais lindas que eu acho nas aventuras do Beto é tudo ser simples. Mas aqui eu chamo a atenção para um erro muito comum de confundir simplicidade com algo mal feito ou inferior. Simples, especialmente nas viagens do Beto, é elegância nas soluções, eficiência, leveza e agilidade. Isso é algo que eu quero para minha vida também.
Você já foi, cara, de Miami pro Rio, Drake, Antártida, né, Atlântico. Eu sei que essa pergunta é muito à frente do seu tempo e adiantada, né? Mas você planeja depois dessa o quê, cara? O que sobra? Pois é. Então, eu conversei com o Igor essa semana agora, né? O Igor tá em Porto Williams. Tem uma região que eu já estudo há muito tempo, que é a Ilha de Baffin, né? A Ilha de Baffin, ela é muito bonita. Ela fica acima do Labrador, em frente à Groenlândia, né? O perímetro dessa ilha são umas 2.500 milhas, assim, uma ilha bem grande. E é uma ilha que tem muitas montanhas, muito recortada, com muitos glaciares, muitas baías. E eu pensei em largar o barco lá, Adriano, sabe, lá para a Ilha de Baffin, e depois de 2 anos voltar para lá e fazer a volta da Ilha de Baffin, mais uma exploração do ponto de vista assim, cinematográfico, porque é uma coisa inimaginável, assim, é como a Geórgia do Sul, que você olha e fala, não, um dia eu preciso ver. Montanhas muito grandes na beira do mar, vista dramática, glaciares, grandes braços de mar entrando para dentro dos fiordes, assim, uma coisa assim, seria uma possibilidade. Um outro sonho que eu tenho é conhecer a Islândia, sair da Ilha de Baffin, Groenlândia, Islândia, Svalbard e chegar na Dinamarca, por exemplo, né? Na Noruega, desculpe. Então, sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu sou um cara muito pragmático, assim, agora o foco é olhar para esse lugar, né? E também nós montamos um braço de educação nesse projeto que tem como objetivo ter a participação de 500 mil alunos da rede pública brasileira. Então esse é um trabalho que nós estamos montando junto com educadores, ou seja, a gente manda o conteúdo diariamente, eles pegam aquele conteúdo e já pesquisaram todo tipo de assunto da região que a gente está. Por exemplo, estamos no Estreito de Bering, então já tem história do Estreito de Bering, as grandes explorações, as navegações, a migração da beluga. Então os alunos vão poder fazer redação, vão poder interagir conosco. Essa é uma parte muito especial desse projeto, diferente das viagens passadas, né, Adriano? Que tinham mais ou menos um cunho esportivo, de exploração, de aventura, de velejada. O fato de nós termos intenção de fazer um filme sobre mudanças climáticas e disponibilizar esse conteúdo para todo mundo, além das escolas, né, já é um projeto muito diferente. Sim, cara, eu acho que veio uma boa hora essa questão, né, e ali é um ponto que chama a atenção de uma forma bem prática para o aquecimento global, né, que é uma coisa que hoje, poxa, tem aquela cúpula do clima que a gente teve há pouco, né, que todos os países reconheceram, né, e é uma coisa que hoje acho que é um consenso grande, assim, né. Sim, exatamente. Chamar a atenção dessa questão, para mim, pessoalmente, eu acho que o importante disso é alertar as pessoas que o que acontece lá tem a ver com o que acontece aqui. O Covid mostrou isso, né? O mundo está 100% conectado, né? Acho que não tem mais aquela ideia de falar, isso está muito longe, não vai chegar aqui. Não, não é assim. A natureza é uma coisa só, é um organismo vivo, interdependente. Por exemplo, a gente está no ano de Laninha, olha o que está acontecendo, né? Muito quente, pouca chuva em alguns lugares, mais chuva em outros lugares. O interessante desse projeto é que nós vamos fazer um lançamento desse projeto no lugar mais inesperado da minha vida. O barco da viagem não dá para trazer porque ele já está lá na costa oeste americana e depois vai de navio para Nome, no Alasca. Mas eu vou pegar o barco que está em Ilhabela, que é um barco semelhante, quer dizer, um pouco menor, de 20 pés, mas com o mesmo conceito, adesivar ele com os patrocinadores igualzinho. Nós vamos lançar ele velejando no Rio Pinheiros. Então a gente vai trazer o barco ali acima das Ilhas de Traição. O rio já está limpo, não totalmente, mas já está navegável, já tem peixe. Vamos fazer uma velejada lá de manhã, em fevereiro. Depois tira o barco da água, faz uma coletiva de imprensa e no final do dia um coquetel para os amigos. Esse vai ser o lançamento da Rota Polar. Uma conexão com a maior obra de saneamento básico do estado de São Paulo, talvez do Brasil, que tem a ver com cuidados da água, né? E um filme sobre mudanças climáticas que tem uma conexão com isso tudo.
Bacana, cara. Mas, obrigado. Imagina, eu que agradeço, Adriano. Eu sou super fã do teu trabalho. Você é uma pessoa que mudou a vela náutica no Brasil. Com certeza, assim, a vela de cruzeiro, vamos dizer, a náutica de cruzeiro. Posso te dizer isso, mas eu faço questão de falar publicamente, porque nós velejadores, obviamente, a gente gosta de que pessoas venham para o nosso esporte, até porque velejar é uma relação de cuidado com o mar, e isso tem a ver com a natureza, com a limpeza dos oceanos. E quanto mais pessoas forem para o mar, mais chance da gente conseguir reverter esse quadro, né? A gente fica aqui na torcida para essa expedição ser incrível e esperando ele quando terminar para fazer outro episódio que tem certeza que vai ter histórias inacreditáveis e imagens mais ainda. A gente fez outros 3 episódios contando as aventuras do Beto e o número deles são 67, 68 e 69. Se você não viu ainda, vale muito a pena assistir, o link tá na descrição. Muito obrigado se você assistiu até ao fim. Se você gostou do episódio, eu fico muito honrado. E quero agradecer especialmente aos apoiadores do canal que tornam tudo isso possível. Se você achar que a gente merece, se o canal inspira você de alguma forma e você quer contribuir de alguma forma, deixe a quantia que você achar que a gente merece e que você pode contribuir no Apoia-se, nesse financiamento coletivo que é o que mantém o canal. A gente tem um grupo de Telegram onde você pode conversar com a gente, tirar dúvidas do que você viu nos episódios e eventualmente eu sorteio entre alguns apoiadores vagas para fazer comigo essas pernas dos lugares onde eu me desloco. Então, deixe lá qualquer quantia, que é muito bem-vinda, e você também é muito bem-vindo a participar do nosso grupo de Telegram. A gente fica em contato.